É. Salve, gente minha. Cláudia Rica indicar. Vou começar montando uma cena. Você está no telefone com a pessoa, conversando. Talvez uma conversa meio romântica, meio aquele início de relacionamento, aquele relacionamento que tá ali, não, né? Você tá ali claramente se relacionando inicialmente com alguém, especialmente se você conhece esse alguém pela internet, o que está sendo muito comum, né? E aí, de repente, a pessoa está ali na má onda com você e ela cria uma situação para desligar. Não, eu tenho que atender uma coisa aqui, desliga e desaparece. Das 5 da tarde até as 11 da noite. Você fica assim no breu, né? Aí a pessoa volta, falando mole, meio falando mole, sabe? Aí você pergunta, você bebeu? Não bebi, tomei um remédio, estou com dor de cabeça, tomei um remédio, né? Ai, que cansativo, né? Bandeiras vermelhas, bandeiras amarelas. Bom, eventualmente essa história me foi contada no dia seguinte, se descobriu que o sujeito em questão, de fato, tinha descido, tinha uma reunião de condomínio, algo assim, e não quis falar, porque achou que tinha esquecido da reunião de condomínio, né? Eu tenho insistido que nós não devemos ser sinceros com os insinceros, mas que também nós estamos vivendo uma crise de superficialidade. Seria muito natural para uma pessoa adulta, para uma pessoa própria, dizer, putz, tem raio da reunião de condomínio, desculpe, me dá meia hora, eu vou descer lá ver o que é e acabou. Por que não? Não é? Mas alguém que não pode se comunicar abertamente, que meio que sai por aqui, sai por ali, tem que esconder, remonta a uma crise que essa sociedade está vivendo de superficialidades, de teatrinhos, de enganos desnecessários que geram um certo desconforto, para dizer o mínimo, né? Quando isso se desenvolve em relações que são reais, vai muito além do desconforto. Por quê? Meu pai dizia assim, quem faz um conto faz um cesto. Ou seja, em outras palavras, quem faz uma coisa pequenininha vai fazer igual, né? Assim como eu gosto de dizer, quem não faz pequeno não faz grande, se você quiser só coisas maravilhosas, é nas pequenas coisas que a gente está preparado para estar presente, para que essas cresçam e você faça as grandes. Bem, as pequenas coisas nos relacionamentos também importam. Uma pessoa que, e depois que inventa uma história, né? Porque aí claramente começa aquelas sequências das mentiras de pessoas infantis, desreguladas, especialmente dos narcisistas. E dos luciféricos, ou dos arimânicos, que são os pais da mentira, né? Coisa ruim não é o pai da mentira? Então, não, é que quebrou o celular, é que não funcionou a internet. Tu vai ser mãe de uma pessoa, ou tu vai ser pai de uma pessoa com uma historinha para contar, a gente precisa poder relaxar, gente minha. E a gente precisa poder se perceber e perceber o que é importante para nós. Mas você não acha que nós vamos ser muito exigentes assim, logo numa bandeira amarela, já demonizar, já condenar a pessoa e dizer, não, essa pessoa não fala a verdade, a gente já não se relaciona, não vou me relacionar com ninguém. Será? Acho que você pode se relacionar com uma pessoa que interrompe uma ligação, desaparece, volta bêbada, diz que o celular quebrou, conta um monte de história e achar que você está sendo um grande ser humano. Mas eu não acho que isso faz muito sentido. Sim, você pode ter bordas e subir um pouco a régua, porque existem pessoas de verdade. Devagar a gente vai conhecendo as pessoas, vai se relacionando, que são capazes de estar afim de conversar, de falar a verdade, de poder falar, de poder fazer vínculos sem mentira, sem disfarce, sem historinha, sem te encantar, né? Por isso o love bombing, que é o bombardeamento amoroso, né? A pessoa te love bombing, te bajula, te bombardeia, depois te desqualifica ou faz um silêncio, depois descarta ou some. É uma forma de controle e poder, e isso não é uma relação que traz nada de bom para ninguém. Então fica no corpo, e aí você precisa voltar 3 casas e ver como é que você consegue se preencher, se valorizar, contar com sua própria companhia, porque frente a uma pessoa que a gente conhece nova, ou um relacionamento real que a gente já tem, a gente pode dizer, olha, assim, não curto, me avisa. Você pode estabelecer combinados, você sente que existe confiança. Você precisa aprender a confiar em você e talvez desarmar alguns programinhas que você traz há muitos e muitos anos, em que
O seu valor está muito na mão do universo, está muito na mão do reconhecimento do outro. Muitas vezes nós não fazemos projetos de trabalho imaginando que se a gente tiver avaliação de pares, ou se a gente tiver uma universidade, ou se a gente tiver alguém que nos valide, então vale a pena a gente fazer. Mas a gente sequer faz a lição de casa do que a gente sabe, pode, deve fazer por si mesmo, com o capricho para daí então a gente apresentar ao mundo. É preciso mudar o foco para você um pouco e desenvolver essa percepção do seu diálogo interno, do seu cuidado com as suas necessidades, de fazer os dedinhos que estão no primeiro portal de resiliência. Sou rei e rainha do meu estado. O pensamento é meu, o corpo é meu. Eu sou o rei e rainha do meu estado. Estou tendo um flashback emocional? Estou ficando fora da casinha? Pera, volta, respira que é grátis. Aponta para o crítico interno, essa voz que nos detona, e fala, não, crítico interno pode sair daqui. Me acalmo, eu sou rei e rainha do meu estado. Calma, as coisas sempre podem melhorar. Eu posso falar isso comigo, mas aponto para o crítico interno, não deixo essa coisa solta dentro de mim, eu preciso me colocar num outro lugar. Terceiro, diga não. Ups. Digo não para certas circunstâncias, para certas pessoas. Por que você tem que se misturar com as coisas dos outros? Por que você tem que se perder nas coisas dos outros? O barulho do outro. Eu gosto sempre de dar aquele exemplo, está na farmácia, a senhora do lado vai comprar um remédio, a senhora toma esse remédio, minha tia também. Tem que se meter com tudo, de todo mundo, como se não tivesse borda, como se não tivesse o outro universo, você não existisse. É preciso que a gente se sustente, se baste um pouco, sabe? Então põe limites em certas coisas, faz o teu, o outro é o outro. Né? Quarto dedo, dedo do anel, anelar do compromisso, seja amigo com você. Aprender a desenvolver uma amizade conosco, atender às nossas necessidades, nos validar e nos alimentar, nos dar um certo carinho, nos dar um certo conforto também. Não é só ser amigo com você para se exigir. Se exija, se aconchegue, descanse, se esforce, se exercite, se alimente, durma, se divirta. Qual é o menu? São tantas coisas para eu falar de ser amigo comigo que eu preciso aprender a me conhecer, né? E o quinto e último dedinho, sinta seus sentimentos. Muitas vezes as pessoas não têm consciência dos seus sentimentos e vão ficando com uma vida vazia. E aí quando elas estão com uma vida vazia, elas começam a querer controlar os outros. Elas não levam uma vida que elas apreciam, elas não gostam da vida que elas têm. Você gosta da vida que você tem? O que você poderia fazer para gostar um pouco mais da sua vida? Isso é uma responsabilidade tanto, hein, gente minha? A gente facinho entra num piloto automático por medo ou por ansiedade, entra num fazer, né? E a gente se torna um ser humanoide que faz e não sabe nem que vida está levando. Você precisa se conhecer, ó. Você precisa respeitar o seu espaço de céu e falar, não, eu tenho obrigações, eu vou fazer para certas coisas, mas eu vou fazer outras. Eu vou achar equilíbrio nas minhas coisas e aprender a conhecer os meus sentimentos e me colocar num outro lugar. Partindo de um outro lugar interno em que a vida flui. Porque se eu sustentar essa dinâmica dos dedinhos e de pensar, de estar comigo, de me conectar com os meus de uma maneira construtiva, não tem nada nessa vida que eu não consiga realizar. De comprar um carro, fazer uma viagem, de ter um relacionamento afetivo positivo e nutritivo, de ter uma boa relação na família, mesmo quando a família teve muitos desafios ou muitas brigas, a gente conseguir se restaurar, se colocar em outro lugar, descobrir o espaço de um e do outro, ou se afastar de certos familiares, para todo sempre, amém, também é possível, e às vezes é necessário, sem culpa, porque a gente se conhece. A isso se dedicam os 12 portais de resiliência. Lisa, welcome baby. Lisa, essa aqui foi nomeada after Lisa A. Romano. Lisa A. Romano é a de Nova York. Se você fala inglês, siga o canal dela. Ela também vai ser avó. E então, essa aqui é minha homenagem à Lisa, que ajudando uma filha minha, me deu uma mão enorme numa certa época da vida, e ela é minha irmã de carreira lá em Nova York, faz um trabalho de resiliência, chama-se Breakthrough Life Coach, é um trabalho bem legal. Que em português a gente tem aqui, diferente, mas na mesma praia, 12 portais de resiliência na invalidação. Procure saber, então procure os links, 12 portais de resiliência na invalidação,
E você vai ter a chance de trabalhar com esse teu interno, com um grupo. Isso é muito legal, porque a tribo tem um poder de cura, né? Então, nós já tivemos 10 tribos. Os vídeos dessas tribos também estão chegando com depoimentos do que aconteceu com a vida dessas pessoas. Não é PF positivo, não é um trabalho superficial, não é terapia, mas é terapêutico. Para os clínicos, acaba sendo uma etapa da escola terapêutica da Universidade Quantum, que você pode, no futuro, continuar se preparando com outros módulos para poder atender pessoas, para que você tenha resiliência de desenvolver esse estado poderoso consigo mesmo. É a terapia código, não é terapia, mas é terapêutico. Em 12 semanas, você vai reestruturar a terapia código para você aprender outra dinâmica de contar consigo. Muitas escolas terapêuticas e muitas abordagens. Escuto com muita frequência as pessoas dizendo: 20 anos de terapia, sou médico, 30 anos de autoconhecimento, nunca eu vi uma coisa tão simples fazer clique e chegar num lugar distinto de eu perceber meu poder, meu lugar no mundo, conseguir fazer certas coisas a partir de pôr limite em situações traumáticas, de abuso, conseguir olhar essas situações com amor por mim e não com mais cobrança, mas também não com negligência ou melhor dizendo, condescendência. Não é para a gente ser condescendente com as nossas falhas ou achar que eu sou o melhor. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra, o tal do caminho do meio, o caminho crístico, mas a gente de verdade se sustentar. Esse é um convite, 2022 vem de uma maneira nova, os 12 portais de resiliência, vocês vão poder fazer com a minha mentoria pessoal ou fazer online com uma sala de apoio de mentores já formados na casa da Universidade Quantum e se certificar se vocês vierem na aula presencial, que acontece 2 vezes por ano, que é obrigatória a presença. Sem estar na aula presencial ninguém se certifica, porque esse certificado é em si um portal para aqueles que quiserem continuar se formando para talvez trabalhar na área, ou trabalhar conosco, se for o caso, pela Universidade Quantum e pela Quantum House. Tá aí, pisa teu chão, faz os dedinhos, fica do seu lado e percebe que tem pessoas que gostam de apertar nossos botões. Então joga a gente para cima, joga a gente para baixo, dá um carinho, tira, fica aquela intermitência, aí você vai, aí não tem mais, aí... E a gente só cai nesses jogos quando a gente não se percebeu, não se trabalhou nesse lugar onde ter bordas, ter os dedinhos, conhecer os nossos limites e saber que a gente conta com a gente mesmo sim e que a gente é suficiente, dá de repente uma coragem, dá de repente uma paz, que a gente fala assim, pega eu, acho que não vou fazer mais esse tipo de coisa não. Isso é muito importante. Nesse momento da humanidade nós precisamos de mais pessoas fazendo isso. Beleza, gente minha? 2022, 12 portais de resiliência na invalidação. Espero que vocês estejam com a gente. Beijo grande.